Opa, tudo bem por aí? Bom, talvez não esteja, né? Isso se você estiver endividado, mas não se preocupa não, porque essa edição do Na Ponta do Lápis vai te ajudar com dicas importantes para tentar sair dessa situação que, olha, atinge muita gente. Primeiramente, o consumidor deve parar, refletir e com calma mapear a sua situação financeira, a sua real situação financeira. Não adianta fazer nada no desespero, obviamente, porque esse consumidor não vai conseguir sequer enxergar aquilo que deve, né? Então, identificou, aí nós voltamos para um tópico que é: qual foi o meu comportamento para que eu tivesse endividado? É comportamental ou foi alguma coisa que aconteceu depois de eu ter assinado aquele contrato? Porque nós falamos, por exemplo, do desemprego involuntário, nós falamos de uma doença séria na família. Então, situações que não foi só pelo comportamento, muitas vezes, compulsivo em gastar ou em comprar esse consumidor, mas foi algo que foi além, foi alheio à sua vontade. Identificou isso, ele pode então dar o primeiro passo, que é fazer constar em planilhas, colocar no papel o quanto ele ganha, o quanto a família ganha, quem compartilha desses gastos ou quem compartilhou dessas dívidas, né? Para que ele possa inclusive participar, colocar num processo participativo todos os membros da família, conversar com as pessoas. É muito importante que envolva todas aquelas pessoas que você confia nesse processo, até para que você possa resgatar essa confiança. Mapeando a situação, colocando no papel débito, crédito, o que entra e o que sai, esse consumidor vai enxergar com pequenas atitudes o que pode fazer com que sobre o dinheiro para ele negociar e, acima de tudo, busque um credor que naquele momento lhe oferece uma condição melhor de pagamento, seja porque o parcelamento é estendido, seja porque esse fornecedor deu desconto total nos juros. Então, aquilo que é mais atrativo naquele momento para pagar essa dívida, porque de nada adianta esse consumidor tentar fazer o parcelamento de tudo. No primeiro mês pode ser até que ele consiga pagar, mas com aquele provisionamento de dívidas que ele já tem de serviços essenciais, água, luz, telefone, então ele acaba não conseguindo honrar com esses compromissos e gerando novos juros sobre esse parcelamento. Por se tratar de uma situação em que ele já mapeou que é momentânea ou por um fato superveniente, é de suma relevância que esse consumidor faça concessões daquilo que ele não entenda como prioridade. Então, se ele gastava um determinado valor com a saída no final de semana, por exemplo, com a família, converse com a família e diga que é uma situação momentânea e que as pessoas precisam, óbvio, entender para que ele saia daquela situação. E para sair dessa situação, o PROCON disponibiliza uma ferramenta que esse consumidor consegue ter a interlocução com o credor. Então ele vai acessar o site do PROCON ou vai pessoalmente a um dos postos de atendimento. Ele vai autopreenchível, na verdade, os formulários, e ele vai conseguir colocar o quanto ele ganha, o que compõe a sua renda familiar, quais são as suas dívidas, para que esse credor possa, mediante os dados que ele passou, oferecer a esse consumidor uma proposta que caiba no seu bolso, uma proposta que seja factível, ou seja, aquela proposta que vai realmente ser cumprida, né? Vai ser honrada pelo consumidor, ou oferecer descontos dependendo da capacidade de pagamento desse consumidor.